Olá! E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Money, né? Um podcast aí da Escola Superior de Gestão, Comunicação e Negócios, dos cursos de Gestão Financeira, Blockchain, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis. E hoje a nossa pauta aí é bem da área de economia, mas um assunto recente, né, que impactou bastante, impactou tanto, né, essa discussão que gerou até um prêmio Nobel. Mais para frente a gente fala um pouquinho sobre isso, porque hoje a gente vai falar sobre economia comportamental. Né? E para quem vai falar sobre isso hoje é a nossa convidada especial, a professora Olivia Rezende. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, professor Marcos, professor Daniel, obrigado pelo convite. Pessoal que está aí, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, falando um pouquinho sobre esse assunto que eu sou apaixonada, né? Então, a economia comportamental, ela surge lá na década de 70, tá? E só vai se deslanchar na década de 90 a partir do Prêmio Nobel. Então, ela só vai se deslanchar, então, a partir dessa década de 90. Ela é uma ciência, tá? Uma área da ciência que ela é interdisciplinar. Ou seja, ela se dota de diversas áreas para poder analisar como as pessoas tomam decisões e como é esse processo, como o comportamento, como as emoções, como a cultura, a história, a antropologia, como que ela vai influenciar a nossa tomada de decisão. E a gente sabe, nós somos seres sociais e tudo isso influencia o nosso processo decisório. A economia, vamos dizer, tradicional, né? Ela é aquela economia que pressupõe um ser humano, um homo economicus, ou seja, aquele ser humano mais racional, que ele procura o próprio bem-estar, ele consegue maximizar, né, a utilidade esperada dele, ele tem autocontrole, ele é super controlado, ele é ser humano que consegue, não se arrepende do que faz, então ele é um ser humano muito autocentrado. Quando me contam sobre esse ser humano, né, que é muito uma super máquina, eu penso logo numa super máquina, analisando todas as possibilidades, analisando todos os cenários possíveis e tomando aquela decisão ótima. Uhum. E a gente sabe que a gente não é assim, né? Imagina. Dani, sério que você deixa se influenciar por emoções e comportamentos? Você não é racional ao extremo, financista, racional. Você não leva só em consideração qual é o melhor investimento, o melhor retorno que você pode ter? O detalhe é que a matemática não fecha, né? E é engraçado que economia comportamental, economia sempre foi comportamental, só que quando você traz justamente aquelas questões psicológicas relacionadas ao comportamento do indivíduo, é que ela se torna bem mais sensível, exatamente como essa questão do economia comportamental, né? Eu lembro, assim, desde que eu comecei a estudar economia, antes ainda do próprio conceito, eu lembro que tudo que a gente tinha que analisar tinha que levar em conta o quê? Não só o comportamento do consumidor, mas a sensação do indivíduo, né? Se não me engano, o Keynes ele fala assim que quando você vai fazer algum tipo de economia, ou você vai separar dinheiro ou priorizar algum tipo de investimento, você sempre pensa no bem-estar, que inclui o quê? Saúde, educação de certa forma, assim, mas assim, tipo, a parte do bem-estar, de você se sentir bem, né? Então a segurança de você guardar dinheiro é que é priorizada, é isso mesmo, professor? Sim, e aí a gente, o ser humano racional, ele tem esse pensamento, né? A economia mais tradicional, para ela conseguir modelar, né, aqueles cálculos que a gente faz lá nas ciências econômicas, né? Para a gente conseguir modelar e colocar em um modelo matemático, nós precisamos simplificar essa equação. Por isso se pressupõe um homem mais racional. E por isso que pensar no Homo sapiens, que é o que a economia comportamental traz para a gente, que ele sim busca o bem-estar, né? Ele busca esse próprio bem-estar, o ser humano, mas ele também é influenciado pelo contexto, né? O que está à nossa volta. Ele é influenciado pelo outro. O nosso bate-papo aqui agora,
está influenciando o outro. O que eu falei influenciou o que você ia falar, que vai influenciar o que a professora vai falar, e eu posso influenciar as perguntas que os alunos vão fazer. Então, nós somos influenciados pelo contexto, pelo social, pelas questões sociais, pelo outro. Então, pelos vieses, heurísticas. E a gente vai saber um pouquinho mais aqui no nosso bate-papo o que são essas heurísticas e vieses e o que acontece, né? E, além disso, né, ele não consegue maximizar a utilidade esperada. Você tem um sonho, Daniel? Vem cá. Comprar uma casa na praia, né? Você juntou dinheiro, foi lá e realizou esse sonho, comprou uma casa na praia. No primeiro mês, professor Marcos, chamou o professor Marcos e foi para lá todos os finais de semana. Foi curtir, foi relaxar, foi curtir o final de semana. Mas com o passar do tempo, já não é a mesma coisa. Você não vai querer mais ir todo final de semana para aquela casa. E você perde a utilidade daquilo que você esperava, que era o sonho de ir relaxar, ter uma casa na praia. E no longo prazo, isso pode se tornar um custo. E se torna, né? Pois é. E aí, tem estratégias para você minimizar isso, alugar, fazer. Hoje tem diversas outras estratégias. Mas, no curto prazo, você não vai conseguir otimizar, não vai ter a sua utilidade maximizada. Então, é um exemplo de que a gente não raciocina quando a gente vai realizar as coisas. Seria muito mais fácil você alugar uma casa e ir para a praia, né? Então, você iria todo final de semana, teria gasto muito menos e não teria dor de cabeça. Seria mais racional. Em alguns casos é bem mais racional, né? Sim. A gente não tem autocontrole. Bem, acho que todos aqui são pais, né? A gente tem filhos. Sair com o filho no shopping. Você consegue não gastar dinheiro? Não abrir mão de uma criança pedindo uma coisa diferente, né? Eu vim aqui, aí minha filha pediu uma coisinha, não vou fazer propaganda aqui, mas eu já comprei, já tô levando para ela. Então, assim, a gente não consegue ter esse autocontrole na hora que a gente vai gastar. Então, a gente não é tão racional assim. Se fosse racional, a gente ia pegar a nossa planilhinha na hora que a gente tá lá no shopping, analisar, não, deixa eu ver, essa calça, vou comprar uma calça, será que isso cabe no meu orçamento? Não, a gente não faz isso. Simplesmente você compra, divide no cartão de crédito e depois você vê o que vai acontecer. Geralmente é isso que a gente faz, na maioria das vezes. Eu com criança atualmente, o que eu faço é assim, né? Eu já estabeleço uma meta na minha cabeça, né? Vamos lá colocar não mais do que R$75, e isso vai ter que incluir o lanche, o brinquedo e algum tipo de negociação. Não quer dizer que isso realmente acontece. A contabilidade mental, e a gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouquinho. É interessante isso, porque tem umas frases assim, tipo, populares, né? E que eu fico imaginando, será que isso é economia comportamental? Como um indivíduo que diz assim, olha, eu não sou pobre, né? Eu estou no corpo de um pobre, mas eu tenho mente de rico. Sim, aí é comportamental, então, né? Então você tem que ter esse controle. Para você ser rico, você tem que gastar menos do que ganha. Exato. Então ele não é rico, né? Enfim. Então ele não tem esse autocontrole. Ele não é livre de questões emocionais, ele é influenciado pelas emoções, os filhos geram isso na gente, né? Diversas outras situações. Mas isso não quer dizer que nós somos irracionais, mas que a gente tem desvios sistemáticos da nossa racionalidade. Isso mesmo. Peraí, então vamos lá. O que a Olivia está querendo nos dizer aqui, então, saindo de toda essa aula de economia que nós tivemos aqui, que é rica, né? Vocês devem estar com a cabeça toda virada. O que ela está querendo dizer é que, embora a gente sempre queira realmente gastar o dinheiro no que é melhor, aposto que todos vocês aqui querem isso, sim, né? Sim. Seja com o nome que vier, maximização da utilidade percebida, né? Enfim, o que nós estamos querendo dizer é que os cientistas descobriram o que nós, na verdade, já sabemos, já sentimos, que as nossas emoções e o nosso comportamento influenciam e a gente acaba gastando dinheiro não necessariamente da melhor forma, professor Marcos. Tem algum padrão que já dá para tirar ou o comportamento não dá para padronizar? Eu acho que a gente tem meio que uma ideia, né? Assim, porque, vamos colocar assim, e fazer essa transição bem clara, né, das ciências econômicas como alguns padrões que a gente imaginava que tinha controle, né? Como o professor Olivia colocou ali no começo, a ideia
da economia, quando a gente define os modelos lá de observação, principalmente dentro da microeconomia, a gente imagina que cada indivíduo é um indivíduo racional, que ele faz o gasto proporcional, digamos, à renda dele, né? Eu posso comprar, então ele vai priorizar, então vou ter que me alimentar, vou ter que me vestir, vou ter que ver questões de segurança, e aí ele tem essa escala. Depois ele vai ver, se eu vou me vestir e eu posso comprar algo melhor, se a minha renda permite, eu comprarei. Isso é um modelo hipotético de interpretação que não necessariamente, né, acontece na prática, porque quando a gente usa o exemplo do shopping, né? Eu vou no shopping e aí eu olho a jaqueta, né? Nossa, essa jaqueta, eu queria ela no lançamento, né? Isso acontece muito aí na época de promoção, e ela tava um valor X, assim, né? Nossa, é muito caro, e de repente até, mas agora tá mais barato. Mas esse mais barato não necessariamente quer dizer que ele caberia no seu orçamento, né? Você vai lá e faz a compra. Então, essa previsibilidade do comportamento hipotético, né, ela serve só como exercício de interpretação para um princípio, né? Por isso que a gente fala muito em princípios econômicos de comportamento. Agora, quando vem essa modalidade interdisciplinar e aí traz esses outros elementos, começa a provar que a gente está muito mais propenso a tomar uma decisão com base na emoção do que propriamente na razão. E a emoção, ela acaba sendo impactada por outros fatores que são externos, como, por exemplo, a tecnologia, né? A tecnologia e também os novos produtos aí que a gente tem. Então, parcelar. Eu vi a frase do Sérgio aqui, achei genial, porque ele até colocou aqui, né? Economia comportamental é olhar a fatura do cartão de crédito e ler pagamento mínimo e pensar, que pouquinho. É exatamente isso. A gente olha lá assim, não, isso eu posso pagar, então não é um problema. O problema daí vai virando uma bola de neve e aí você vai se dando conta do quanto você não foi racional, do quanto você foi emocional, e aquela casa na praia, essa jaqueta também vai amargar aí às vezes 3, 4 invernos no teu armário, até o momento que você pensa assim, agora eu tenho que me desfazer, vou doar, vou transformar isso numa ação boa para justificar aquela compra. Isso a gente pode perceber no livro do Kahneman, Rápido e Devagar. Ele apresenta que a gente tem dois sistemas, ele sugere, né? Que a gente tem dois sistemas, o rápido, que é instintivo, é emocional, é amigável, ele tenta reduzir. É o nosso instinto de sobrevivência, né? A antropologia, por isso que né, são várias disciplinas para poder tentar explicar o comportamento humano. Então, esse ser humano, ele é mais rápido, esse lado do nosso cérebro, ele pensa mais rápido, mais instintivo. O outro, o 2, ele pensa mais, ele é mais devagar, ele é mais lento, ele usa o raciocínio lógico, ele para analisar os cálculos financeiros, para a gente que é da área de finanças, enfim, para a gente estar discutindo finanças. Então, ele para analisar aquilo, mas mesmo assim ele é influenciável pelas heurísticas e vieses. Mas e aí, o rápido e devagar, a gente toma, em média, 35 mil decisões. Entre escovar dente, piscar o olho, enfim. Todas essas são automáticas. 95% das nossas decisões é o sistema 1 que toma. Ou seja, nosso cérebro tende a seguir o que nós chamamos de piloto automático. Porque a gente precisava sobreviver ao longo da nossa sobrevivência na Terra, né? Então a gente foi moldado para poder tomar decisões rápidas. Tem um urso correndo atrás de você, você tem que se salvar. Tem alguma coisa, tá frio, você tem que se salvar. Então tudo isso você tem que, o seu cérebro foi moldando ao longo do tempo, ao longo de séculos, para poder chegar nesse tipo de comportamento. Então, se a gente for ver os nossos antepassados, eles não paravam tanto para raciocinar, para tomar uma ação. Eles precisavam ser rápidos, ágeis, para poder sair de alguma situação que, nós seres humanos, a gente ia ser, dos animais, acho que a gente é um dos mais frágeis. A gente tem cabeça para pensar, mas a gente é um dos mais frágeis. Tanto é que os nossos filhos precisam da gente até quando? Coisa que os animais não precisam. Os outros já 35, 40 anos. Hoje em dia, né, professor? Então, Kahneman, ele fala desses dois sistemas, tá? Que a gente tem para poder, só complementando o que o professor Marcos estava falando, de que a gente vai pensar rápido, a gente vai tomar decisão e a gente que aí são as heurísticas e os vieses, né? Então, dessa questão de racionalizar, eu fico pensando o seguinte, parece que o nosso cérebro pega peça na gente. Quantas vezes a gente já se pegou em a nossa mente tentar colocar, assim, nos convencer de que aquilo que a gente precisa comprar
é muito importante, vai nos fazer muito felizes ou é uma coisa útil? Por exemplo, comprar uma TV nova, ou comprar um jogo de tabuleiro novo, ou então comprar uma calculadora nova. Alguma coisa que você realmente gosta demais e que você se convence que aquilo é importante para você. É economia comportamental, sim, isso, sim. né? Aí você tem que ver suas emoções e analisar quais são esses vieses que estão influenciando você a tomar esse tipo de decisão. E são essas que fazem você comprar um carro novo e gastar dinheiro que não tem. Que não pode e ficar, né, endividado, enfim. Porque um carro zero, ele sai da concessionária, ele já perde ali 25%, 20%. Você que é mais da área, né, professor, que sabe, mas ele já perde um valor importante. É verdade. Né? Então, se você pega um carro de segunda mão, que teve um único proprietário, que já desvalorizou isso que tinha que desvalorizar, você até ganha, pode ter um retorno melhor, né? Se você for analisar, for friamente, né? Esses grandes investidores da Bolsa, que hoje são bilionários, eles fazem isso. Eles têm um carro simples, que já foi usado, e eles não compram carro zero. Por quê? Porque desvaloriza, porque o IPVA vai ser mais caro, o seguro vai ser mais caro, tudo vai ser mais caro. E eles só querem se deslocar. Se precisar alugar um jatinho, qualquer outra coisa, né, que a gente vai chegar lá, gente, então é por isso que a gente está aqui aprendendo, eles alugam. Não precisa ter isso, né? Eles têm um carro, eles têm a casa deles, esse negócio de não tenha a sua casa e more de aluguel. Para mim isso não serve. Eu sou aversa a isso. Né? Existem realidades e realidades. Porque eu preciso da segurança de ter um lar. Questão de economia comportamental. Exato. Né? Então, depois... Pertence ao seu meio. Isso. Então, aí eu preciso ter isso. Mas tem gente que convive bem com isso. Então, isso vai depender de pessoas para pessoas. Eu fico na dúvida, assim, nós somos mais Homer Simpson ou Super-Homem? Essa é a Então, pergunta. essa aqui, eu trouxe a canequinha, gente, é porque, segundo Dan Ariely, um grande pesquisador da economia comportamental, nós somos mais parecidos, né, com o Homer do que com o Superman. Por quê? Porque a gente está dentro desse contexto do sistema 1, do sistema 2, das heurísticas e vieses. Heurísticas são atalhos mentais que a gente usa no dia a dia para a gente tomar decisão. Sistema 1, né? E aí a gente usa esses atalhos, por exemplo, você tem esqueci o nome, que você tem que ir seguindo caminhos. Labirinto? Um labirinto. Obrigada, professor. Você está em um labirinto. Você, para poder tomar uma decisão, você teria que seguir todos os caminhos e chegando na melhor escolha. O que a heurística faz? Ela joga uma bola e destrói todas as paredes e ela cria para você um atalho mental para você não ter que passar por todo aquele caminho. E isso pode causar erros sistemáticos. E os erros sistemáticos são os vieses. Vieses, por exemplo, a gente tem lá o arco e flecha, e você vai apontando, professor Marcos, professora Neide e o professor Daniel. O professor Daniel vai jogar e sempre vai acertar no meiozinho lá do arco. Tá certinho, sem erro, sem nada. O professor Marcos vai jogar e cada hora vai passar em um lugar, sem erro sistemático. A professora Neide, pelo contrário, vai jogar e vai sempre parar em um lado da bolinha lá do arco, do alvo, e vai errar sistematicamente naquele ponto, porque tem um viés ali influenciando a tomada de decisão dela. Então, esse viés é esse erro sistemático que a gente tem em sempre tomar uma decisão errada. E olha que eu acho que isso aqui fecha com o que a Giovana está falando aqui, né? Uma coisa que a gente sempre usa, né? É o eu mereço. Né? E aí, né, eu mereço, eu posso, eu quero. E aí você Um sempre presente tá de com aniversário esse... para mim mesmo. Um presente de aniversário mesmo. Vários presentes, né? Já começa com mês de comemoração, sim, né? Sim, e aí a gente vai saindo da linha das finanças e a gente vai perdendo o controle das nossas questões financeiras. Enfim, isso eu lá nas empresas, individualmente, nas questões de finanças pessoais, nas corporativas. Eu ainda não entendi a relação do Homer e do Superman. E aí? O Homer, ele é aquele cara que ele não tem esse pensamento.
Cria atalhos. Ele cria atalhos, ele é brincalhão, ele gosta da cervejinha, ele gosta do donuts dele, ele não tem um raciocínio muito lógico. Superman já é aquele todo poderoso, que ele consegue tomar as melhores decisões para salvar a humanidade, inclusive. O Homer não. Tem a visão além do alcance. Isso, ele tem essa visão além do alcance. O Homer ele vai pensar justamente nas necessidades, desejos dele, né? Ele vai se Isso, priorizar, ele né? fica deitado lá na sala, com as pernas pra cima. Procurem fotos do Homer, né? Vocês vão ver que é um cara que só quer o bem-estar, que tudo que é mais fácil, da comodidade pra ele. Então a gente é mais parecido com o Homer do que com o Superman, porque a gente não tem essa visão, né, que o Superman tem. E nós não conseguimos ajudar toda a humanidade, né? Calcular todos os riscos e fazer para poder salvar alguém, por exemplo, nós mesmos. Então a gente não consegue fazer isso. A gente pode tentar desenviesar esse viés, esse erro sistemático, que eu falei lá que a professora Neide fica lá jogando a flecha e ela erra constantemente. A gente pode tentar desenviesar. E aí entra a arquitetura de escolha, que a gente estava conversando, os nudges, né, que é um empurrãozinho para a escolha certa. São coisas bem pequenininhas que você muda dentro do contexto que o indivíduo está inserido e que você consegue mudar comportamento. Por exemplo, vamos falar num aeroporto, né, que no mictório masculino eles precisavam reduzir o número na necessidade de limpeza, porque no mictório masculino sujava-se muito. E fizeram diversas estratégias, colocaram plaquinhas, pediram, informaram de diversas formas, colocaram letrinhas coloridas. De todas as formas, a informação foi colocada ali. E aí, qual que foi o insight da economia comportamental? Colocaram uma pequena mosquinha no mictório. E aí, as pessoas, os indivíduos, os homens, começaram a mirar a mosquinha e o banheiro do aeroporto ficou limpo. Então, assim, o nudge, ele é alegre, ele é alegre, ele é divertido, ele é simples. No Brasil, a gente tem o Nudge Rio, né? Hoje em dia, são inseridas, né, tanto nas políticas públicas quanto, enfim, na esfera pública, nas organizações, uma área de ciências comportamentais para poder mudar comportamento. Né? A gente tem no Brasil o Nudge Rio e o 011 Lab. O Nudge Rio é da Prefeitura do Rio e o 011 da Prefeitura de São Paulo. Então, eles têm essas estratégias para mudar o comportamento dos indivíduos, para estudar como os indivíduos vão atravessar a rua, onde que é melhor colocar uma placa de informação. Né? Então, existem diversos nudges na internet que são bem legais, divertidos. Por exemplo, você colocar uma caixa, isso já foi feito, numa universidade onde tinha muita bituca de cigarro. Você coloca uma caixa transparente e coloca dentro, no Brasil, fala 2 jogadores de futebol que são... Eu para futebol. Fala aí, professor. Sei lá, Ronaldo, da minha época, Ronaldinho Gaúcho e... Foi 2 atacantes? Foi 2 atacantes. Né, bem famosos na cidade, no país. E aí coloca lá que é uma competição entre eles. As pessoas, em vez de jogar a bituca no chão, elas vão lá e fazem como se fosse uma cesta para pontuar para aquele. Então você consegue reduzir o número de bitucas que são jogadas. É um jogo, né? Mas eu acho que o essencial aí, para que eu possa promover esse tipo de ação que impacta no comportamento dos outros, eu tenho que saber que tipo de comportamento que eu quero impactar. Isso. Você consegue identificar algum comportamento que a gente vê na teoria e que a gente acaba usando nem se dando conta, professor Marcos? O que você... Na teoria, enquanto ela falava ali, eu acabei pensando não só na teoria, mas acabei lembrando, né, da questão dos nudges ali, que como política pública, né? Então, por exemplo, ela falou da questão do tabagismo, né? Então, o tabagismo, você imagina lá, o indivíduo, ele fuma, isso é um problema dele. Na verdade, não é só um problema dele, né? É um problema de quem está à volta, né? Acaba causando um dano. E também, então, e depois, essa pessoa, ela adoece, essas pessoas à volta dela adoecem, e isso vira um custo público, né? Tem que ter um gasto ali, uma despesa pública com saúde, né? Atender no hospital e tudo isso. Por isso que o governo vai lá e coloca, né, a imposição, né, de um alerta. Então, para quem é fumante, vai lá e compra a carteira de cigarro e tem uma imagem, né, que causa câncer, que causa
uma série de problemas que é justamente para gerar um desconforto para a pessoa associar, né? Isso para reduzir custo. Na teoria, o que a gente chama na economia, né, e aí é um conceito já bem mais amplo, mas que é usado ali na forma de nudge como bem pontual, que é o incentivo, né? Você tenta criar incentivos tanto para promover ação quanto para inibir, né? Então, essa característica ali acabou impactando bastante não só mais ações pontuais, que podem ser de empresas, no sentido de criar incentivos, né, promover ações, mas principalmente para políticas públicas, porque isso reduz as despesas. E quando ele reduz as despesas, a gente está falando aqui, reduz a necessidade de carga tributária, né, de redirecionamento do orçamento da União para esse tipo de conta, né? Então, quanto mais se gasta com saúde, menos se gasta com educação, com segurança ou com outros. Mas quer um exemplo de uma política pública que, mesmo existindo com a intenção de coibir, nem sempre coíbe? Não sei se vocês ingerem bebida alcoólica, né? Eu gosto de tomar um vinho, devo admitir. E aí veio uma legislação, isso é recente, né? Recente, eu digo, eu me lembro, né? De quando entrou em vigor, de tolerância zero para bebida alcoólica. Não lembram disso, né? Foi um furdunço, mas meu Deus, é só um copo de cerveja e tal. E aí, parafrasear meu professor, né? O Roy Martelan, que ele nos perguntou numa aula de finanças comportamentais, ele perguntou assim: quanto vale a vida de vocês em dinheiro? Quanto vale, Daniel, sua vida? Em dinheiro? Rapidinho. Quanto vale sua vida? Para facilitar, se você fosse sequestrado agora, quanto você acha que a tua família ia pagar para te recuperar? Acho que uns 20 mil. Um pouquinho assim, ele já tem, né, uma percepção. Ele fez esse exemplo, ele falou assim: toda vez que você toma alguma bebida alcoólica, nem que seja só uma tacinha de vinho no almoço, você está dizendo que a sua vida é proporcional à multa que você tende a pagar se você for multado. A sua vida não vale mais que a multa. Essa é uma decisão que você tomou. É racional? Claro que não. Se eu perguntar, a minha vida não tem valor. O valor é ilimitado. Mas na hora de tomar uma decisão, eu não levo em consideração esse super valor que eu dou para minha vida, porque eu não dei. Eu dei o valor da minha multa. Então, quando a gente fala, às vezes, de um contexto tão complexo, as nossas decisões, elas estão totalmente enviesadas pelo irracional. Sim. É muito difícil sair do racional, né? Uma política pública que obrigue não é nudge. Olha. O nudge não é uma obrigação. Ele é divertido. Indução. Ele é inconsciente. A pessoa não... Ele vai... Tem um trabalho feito pelo IBL aqui no Brasil, que é o Behavior Lab, que é uma consultoria em economia comportamental, que é da Flávia Ávila, que é uma das grandes, que trouxe a economia comportamental lá em 2015 para o Brasil. Ela fez um trabalho bem legal com a Heineken para reduzir o consumo de álcool quando as pessoas saíssem para beber. Tem no YouTube, eles podem pesquisar, podem procurar quem tiver interesse. Então, várias estratégias, analisando com a economia comportamental, foram realizadas e eles conseguiram reduzir 25% de quem chegava no bar, foi em São Paulo e Porto Alegre, chegava no bar para poder beber e não bebia porque estava dirigindo a partir dos nudges. Então, ele chegava, assumia um compromisso, tinha o compromisso do motorista. Ele chegava, tinha um outro nudge, que era que ele ia ganhar uma refeição ou um drink gratuito para ele se comprometer a não beber. Então, no banheiro tinha informações, na própria garrafinha tinha informações, na hora que ele chegava tinha informações. Então, a todo momento, dentro do contexto em que ele estava inserido, ele tinha estratégias comportamentais, nudges, para poder mudar o comportamento dele, para que ele conseguisse não cair nesses vieses que você mencionou, que a gente acaba caindo. O tempo todo, Sim. gente. Outro exemplo muito simples eu peguei meu dinheiro e apliquei no vizinho, sei lá, né? Fiz alguma coisa pequena. Ganhei R$10 todo mês lá, daquele investimentozinho que eu fiz. E de repente aconteceu alguma coisa, uma enchente, né? Estamos vendo um cenário bem complicado aqui no Brasil, até perdi os meus R$10, esse mês eu não ganhei.
a dor de perder os meus 10 reais é muito maior do que todo o valor que eu ganhei antes. A partir daí eu já penso, será que eu vou manter meu investimento lá? Será que eu já não vou trocar? E esse é um dos viés mais comuns. Que é a aversão à perda. E esse dá para prever, porque é tipo, a maior parte da população cai nesse viés. É que foi o Kahneman, ele trouxe a teoria da perspectiva, inclusive foi esse um dos que ele ganhou o prêmio Nobel. Aí ele ganhou o prêmio Nobel com essa teoria da perspectiva, analisando como as pessoas sofrem mais na perda do que são felizes no ganho. Você tem uma ação em uma determinada empresa. Então a ação ela vai oscilar, né? Para cima, para baixo, e ela vai oscilando. Quando ela tá para cima, sei lá, você está ganhando 2% na ação, você, tudo bem, tá. Mas quando você começa a perder 2%, você entra em desespero. Muita gente começa a tirar o dinheiro porque ela começa a entrar em desespero. Não espera o tempo passar e valorizar novamente e o cenário mudar e as coisas se normalizarem. Então, isso é a aversão à perda. A pessoa sofre muito mais e isso pode induzir as pessoas a um comportamento mais conservador. Deixar dinheiro na poupança, que não é um investimento mais, mas deixar dinheiro na poupança, debaixo do colchão. Pegar esses investimentos que têm um risco menor. Então, ele toma uma atitude mais conservadora no que se refere às suas finanças, porque ele tem aversão a perder. A perda, ele sofre muito com a perda. Então, muito mais do que quando ganha. Então, ele tem esse comportamento. Essa comportamental é justamente aquela coisa de você ser punido ou não punido, né? Tem aquela da teoria behaviorista, né? Que é de comportamental, né? Que você tem reforço e punição. Reforço positivo, quando você ganha alguma coisa extra. O reforço é negativo, quando você simplesmente tira alguma coisa né, para deixar bem, para deixar melhor. E tem a punição daí, que é a que mais pega na questão comportamental. A punição positiva em que sentido? Eu vou punir você e te ensinar alguma coisa. Então eu vou te aplicar a multa, né? Porque você bebeu, você foi pego dirigindo bêbado, né? Então essa aplicação da multa é importante para você aprender e mudar o seu comportamento. Por quê? Porque é relacionado a comportamento. Mas eu queria chegar assim numa questão bem assim, como é que eu posso dizer, sobre homem e mulher, diferenças entre homens e mulheres. Eu já vi várias pesquisas de quem gasta mais. Vou até olhar para o Marcos aqui, porque fica mais fácil. Marcos, o que você acha? Eu vou perguntar, mas você não responde, tá? Porque isso pode te comprometer. É uma pergunta retórica. Isso pode te comprometer. Quem que você acha que gasta mais? O homem ou a mulher? Aí é o que responde a pesquisa, né? A mulher ela gasta mais porque é a mais atraída pela palavra promoção. Mentira, isso é brincadeira, né? Na verdade, a mulher gasta melhor do que o homem, porque ela pode comprar mais, mas ela gasta menos, ou ela compra coisas mais úteis. E o homem gasta menos, em menos quantidade, mas em maior volume de dinheiro e muito mal. É verdade? Isso onde que está essa questão comportamental? Quando você vai comprar um carro, por exemplo, né? Os homens compram carros, as mulheres vão comprar uma blusinha, uma coisa para casa, necessidades do dia a dia que a gente tem essa preocupação maior, né? E homens não, homens precisam de coisas mais robustas, vai comprar uma casa, vai comprar, geralmente, tá, gente, não é, né? Quando vai comprar uma casa, geralmente é a família, o homem e a mulher ao mesmo tempo, né? Mas geralmente a mulher influencia, mas quem vai lá e compra é o homem. Na maioria, pelo menos lá em casa, foi assim. Então, eu decidi, mas quem comprou foi ele. Então, assim, nesse sentido, por exemplo, meu esposo, ele quer ter um motorhome. Eu não quero ter um motorhome. Eu quero ter minha casa e fazer as coisinhas. Quer ter um carro do ano, quer ter uma moto de 1.250 cilindradas. Então, o comportamento dos homens, os gastos dos homens são muito maiores. Uma moto de 1.250 cilindradas é caríssima. Um motorhome, mais ainda. Então, assim, nós mulheres, na grande maioria, não se preocupam com essas questões. Tem a ver com maturidade, então, né? Sim. Então, é verdade, então, aquela teoria de que os homens só vão até os 12 anos. E aí eles continuam comprando brinquedos de preço diferente. Mas trazendo aqui uma palavra da sua fala,
que está totalmente relacionada com o comportamento e a forma como ele nos influencia, é a palavra promoção. Sim. Grátis. Tudo que vem grátis nos leva a achar que a gente vai estar ganhando alguma coisa a mais com isso. Exato. Né? Então, compra um, leva dois. Mas eu só preciso de um. Ah, mas já que tá a promoção, eu vou levar os dois. Mesmo que seja, compra um, leva dois, na verdade, um valor superestimado do um, né? Então, a palavra grátis já foi provada que ela influencia a nossa decisão de compra e a gente nem se dá por conta. Sim, e aí pode ter muito de aversão à perda também. Eu estou perdendo uma oportunidade, eu não posso perder essa oportunidade, eu preciso. E o pessoal de marketing sabe muito bem disso, né? Eles também pegam, assim, esses comportamentais. Eu vi um exercício prático, assim, né? Agora eu vou fazer a pergunta para o Daniel, né? Eu quero que você me diga, assim, quanto que vale mais? R$5 ou R$5? Qual que você acha que vale mais? Ah, que vale mais? Eu acho que R$5. R$5. Exato, R$5 é R$5, não tem diferença entre um e outro. Mas quando você está, por exemplo, você está trabalhando em casa lá, acabou a tua caneta, né? Acabou a tinta, eu preciso de uma caneta para trabalhar, eu gosto de fazer a transcrição e tal. Daí você entra na internet e daí você olha, a caneta custa R$1, mas a taxa de entrega é de R$5. Absurdo, né? É 5 vezes o valor da caneta, né? Daí você pensa, mas eu também estou com vontade de fazer um lanche, então eu vou usar o aplicativo e vou pedir um lanche. O lanche vai sair lá, R$25. A taxa de entrega é R$5. Você, beleza, né? Você, R$5 te dá a impressão que tem menor poder de compra em relação a um produto um pouco mais caro do que aquele que você também precisa ter. Então, essa racionalidade, você não faz essa conta. R$5 ainda é R$5, mas na tua mente meio que você dilui, né? Eu acho que até é quase que o processo que se fala de ancoragem, né? Você ancora. Porque a palavra que você falou de promoção é exatamente isso. Você chega lá, era a ideia da jaqueta. Eu vi a jaqueta lá por R$800. Daí você pensa, não, R$800 é muito caro, né? E de repente você passa na loja lá, tá por 450. E você diz, cara, é um baita de um desconto, é uma promoção, eu vou levar. Mas 450 ainda era caro. Mas na tua mente você criou uma ideia de que aquele valor se tornou mais acessível, agora é uma oportunidade, a ideia de oportunidade. E a outra coisa que é muito comum, e a gente trabalha quase que diretamente, diariamente com esse efeito, que a gente que é economista está acostumado, o frete grátis. Né? Não existe frete grátis, né? Não tem frete grátis. Mais ou menos, gente. Às vezes você olha lá uma super promoção de um produto, você vai ver o frete é maior, né? Então depende da proporção. Ou eles fazem isso grátis, justamente para enviesar, né? Frete muito caro, aí daqui a pouco num outro produto grátis. Compre lá, né? Que é o viés do enquadramento. Que então, dependendo de como... Desculpa, dependendo de como a informação ela é passada, você toma decisões diferentes. Exato, a FUNPRESP, isso que eu pensava, ela faz isso. E tem questões também na saúde pública, eu vou falar do caso da FUNPRESP e vou falar dessa da saúde pública, que inclusive eu estava conversando com a professora Neide. Na Europa, as pessoas, os indivíduos, já nascem doadores de órgãos. Eles não têm que pegar um formulário e assinar que eles serão doadores de órgãos, como no Brasil. Eles nascem doadores de órgãos e se quiserem deixar de ser doadores de órgãos, eles vão lá e têm que assinar esse formulário. Então lá, né, nesses países que têm essa prática, chama-se dentro da economia comportamental opt-in, opt-out, cerca de 90% das pessoas aderem à doação de órgãos. No Brasil e alguns países aqui da América Latina, é ao contrário. Você não nasce doador de órgãos. Você se torna doador de órgãos. Você tem que assinar o formulário. Então, de acordo com o que ele é ali apresentado, você não assina. Então, isso vai depender muito. Na FUNPRESP, o que eles fizeram? As pessoas, para poder aderirem à previdência privada, eles já são automaticamente inseridos. Quando eles entram numa empresa, quando eles ingressam. Se eles querem deixar de ser, de pertencer, né? De contribuir mensalmente com a previdência privada, eles têm que aderir a esse formulário, que também é baseado na economia comportamental. É um dos cases que no Brasil foi realizado utilizando a economia comportamental para poder mudar comportamento e deu muito certo dentro da área de finanças. Né? Porque previdência privada, você pensa mais no longo prazo, né? Enfim. E isso
né? São vários vieses que a gente, quando a gente vai desenviesar, a gente tem a arquitetura de escolhas, que é uma caixinha de ferramentas da economia comportamental, falando de maneira simples, né? São várias ferramentas para você conseguir desenviesar esse problema. Aí que a professora Neide estava falando. Como que eu vou saber que tipo de nudge eu vou aplicar, que tipo de ação eu vou realizar para poder mudar comportamento? Para isso eu preciso entender quais são os comportamentos que estão afetando o processo de tomada de decisão. Então, o enquadramento, que é quando eu enquadro, que é o frame, quando eu vou enquadrar o contexto, determinada informação dentro de um contexto, pequenas mudanças que eu faço nessa informação e dentro desse contexto podem mudar significativamente ao que o indivíduo vai Eu acho que tem que realizar. mentalizar, eu acho que o indivíduo tem que racionalizar o tempo todo. Por exemplo, outro dia eu me peguei nessa condição. Eu fui comprar um shampoo anti-caspa, então tinha um frasco que era pequeno e você ganhava um segundo frasco de graça. E aí imediatamente você faz a conta, né? Juntando os dois vai dar um grande, aí você compara com o preço do grande e ele realmente está mais barato e aquele lá tá de graça, né? Então eu tinha opção, eu pagava R$20 num frasco pequeno ou R$24 no conjunto dos dois. Claro que racionalmente você vai lá e compra aquele que vem os dois. Por mais que você não precise, ele pode ser guardado e você usar depois. Diferente, olha, da mesma condição em que eu fui lá comprar um doce, alguma coisa assim, tipo um torrone, me dá um torrone. Se você levar 2, você não vai pagar 3, você não vai pagar R$6, você vai pagar só R$4,50. Eu falei assim, não, eu quero um só. Mas por que, Daniel? Porque eu não ia consumir o segundo. Não, pensando o seguinte, eu não tinha uma criança ou alguém para dividir, toma um para você e um para mim. É dessa condição. Era só para mim mesmo. Não, eu não vou comer porque é doce demais para alguém da minha idade, vou estragar meu regime, ou coisas assim. Então eu racionalizei, não, eu não vou pagar R$1,50 a mais só para ter um segundo objeto. Então isso é racionalizar, né? Isso é você fazer só que é difícil, né? Porque é muita tentação, né? Comportamento de né? E aí a gente, né, para a gente pensar, por exemplo, tanto nas finanças pessoais quanto nas empresariais, quem toma a decisão? Indivíduos, que tem todos esses vieses. Ele pode ter todo o arcabouço, né, teórico, enfim, todos os cálculos, planilhas, informações, para poder tomar de decisão. Mas ele sempre vai ser influenciado por esses vieses, essas heurísticas, né? E depois a gente pode até extrapolar e pensar da relação disso com a teoria da agência, enfim, para não ter... Mas isso é um outro bate-papo. Mas como ele toma decisões, né, esses indivíduos tomam decisões, ele pode afundar uma empresa também, na área financeira. Ele pode afundar suas finanças pessoais, mas o CEO, o CFO, ele pode derrubar uma empresa. Né? Como já aconteceu alguns casos aí que, por decisões que vocês já discutiram, que eu já vi, que vocês discutiram, por decisões desse indivíduo, a empresa entrou num problema muito sério. Então, sim. E enquanto a professora Olivia falava, eu fiquei pensando aqui já em criar uma nova área aí do conhecimento, que vai ser a terapia econômico-comportamental para atender tanto pessoas físicas quanto aí membros de instituições, de corporações, né, para ajudar nesse processo, né? Porque a gente já viu que tem a ver com as emoções, tem a ver com o modelo mental, né, que você precisa aí dialogar, perceber, construir suas estratégias e sair desse ciclo vicioso. Então hoje a gente recebeu a professora Olivia, a gente falou sobre economia comportamental, e espero que vocês tenham gostado. Mandem aí suas dúvidas lá para nossa tutoria, queiram bater um papo. A professora Olivia da casa, né? Ela tá lá para responder vocês aí também para outras questões, porque o assunto acaba estimulando ainda mais, né? Conhecer e saber mais sobre. Então, hoje a gente encerra. Muito obrigado por sua participação e a gente se vê na próxima, hein?